Bom dia, eu me chamo Carrinho. Nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre matéria de Direito Penal 3, especialmente dos crimes do artigo 146 ao 147b do Código Penal. Eu vou começar falando sobre o artigo 146, que trata do crime de constrangimento legal. Ele protege, especificamente, a liberdade individual da vítima. Então tem como núcleo do tipo a ação do agente causador do crime constranger alguém forçando a vítima a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei lhe permite. A conduta do agente é praticada por meio de violência física ou grave ameaça, que seria a violência moral, ou qualquer outro meio capaz de anular a resistência da vítima. Existe-se, portanto, um dolo do agente causador do crime, ou seja, a vontade consciente de tirar a vontade da vítima. Portanto, a forma culposa é considerada atípica. A pena base ela é de detenção de 3 meses a 1 ano ou aplicação de multa. Contudo, no parágrafo primeiro é tratado que a pena é aplicada em dobro ou cumulativamente, ou seja, detenção mais multa, se o crime for cometido por mais de 3 pessoas ou com emprego de arma. E no parágrafo segundo aplica-se o sistema de acumulação material, onde o agente também responde pela prática do tipo de violência utilizada, caso ele se utilize de lesão corporal, por exemplo. No parágrafo terceiro nós temos os tipos de exclusão de atipicidade, onde não irá existir crime, como, por exemplo, a intervenção médico-cirúrgica de urgência, mesmo que sem a consciência, o consentimento da vítima, que seria justificado por iminente perigo de vida. E também a coação exercida para impedir o suicídio de alguém. Quanto ao artigo 146-A, nós temos a definição da intimidação sistemática, mais conhecido como bullying, sendo classificado como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, sendo a pena multa, caso a conduta não constitua um crime mais grave, ou seja, ela pode ser considerada um crime subsidiário. Portanto, se os atos do bullying não forem considerados um crime com uma pena maior, será aplicado a pena do artigo 146-A. Anteriormente, as condutas relacionadas ao bullying podiam ser classificadas como crimes de ameaça, lesão corporal, injúria, calúnia, difamação, até no dia 12 de janeiro de 2024, quando foi introduzida no Código Penal pela Lei 14.811 o artigo 146-A, que traz a definição do bullying. O crime de bullying também pode ser classificado como novatio legis impejus, traduzido do latim como nova lei para pior. O bem jurídico tutelado é a integridade física e psíquica da vítima. A conduta ela deve ser sistemática, então a prática deve ser reiterada, não sendo apenas um ato isolado. Então o crime só vai se consumar com a reiteração dos atos do crime cometido. Sujeito ativo e sujeito passivo podem ser qualquer pessoa, então qualquer pessoa pode cometer e ser vítima desse crime. O meio utilizado, como já foi falado anteriormente, é a violência física e psicológica, e o elemento subjetivo é que o crime só pode ser cometido com dolo. Então não existe um crime de bullying sem ter a real intenção de cometer esse crime. Eu vou tratar sobre o parágrafo único, né, do artigo 146-A, sobre a intimidação sistemática, que é uma qualificadora no parágrafo único, né. Ela diz que se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online, ou por qualquer outro meio, ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real ainda. Ela tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, mais do que o caput, que é só uma multa, né, se a conduta não constituir no crime mais grave, que aí vai para outro crime. É a versão virtual da intimidação sistemática, com todos os elementos descritos no caput, né, entretanto, através do meio, que é o virtual, ou qualquer outro que permita, igual descrito no parágrafo, torna-se mais fácil a prática, visto não existir contato físico direto com a vítima. O meio informático, ou seja, o padrão de modelo virtual, refere-se à rede mundial de computadores ou à internet, né, por sites, por redes sociais, aplicativos de celulares, jogos online, além de outros instrumentos adequados para esse cenário, né, que se enquadrem como padrão de modelo virtual. A doutrina, como o David falou, classifica o crime de bullying e cyberbullying como espécie de novatio legis pejus, né, ou seja, tu agrava o tratamento penal em relação a esse mesmo crime comparado com a legislação anterior. A previsão de intimidação sistemática feita por meio da rede de computadores similares transforma-se por critérios legislativos em delito qualificado. Sendo uma qualificadora, né, tem a sanção já de 2 a 4 anos, é um crime comissível, não permite ser a modalidade culposa, tem que ter o dolo, né, precisa de uma conduta sistemática, né, então é reiterada, então é um crime habitual. É uma nota de que, se praticado por um adolescente, ele também vai estar praticando o ato infracional, né, porque por ser algo muito utilizado por adolescentes, muito adolescente acaba vindo a cometer o cyberbullying, né, ele está sujeito a práticas, a medidas socioeducativas, como internação, e a depender da gravidade do caso, né, nos termos do ECA. Tem um destaque especial também quanto à menção à transmissão, né, em tempo real, significando que o contato para determinar a intimidação pode se dar por mensagens passadas em certa data e acessadas muito tempo depois, coisas gravadas, né, o que não elimina o caráter amedrontador. Além disso, as perseguições podem se dar ao vivo, em tempo real, representando uma situação presente, que ao mesmo tempo que a pessoa tem a conduta intimidatória, o ofendido recebe e sente os efeitos dela. Bom, meu nome é Pedro e vou falar aqui do crime da perseguição. A perseguição, em seu capo, diz perseguir alguém reiteradamente em qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, exigindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. E multa. No seu parágrafo primeiro, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões de condição de sexo feminino, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. As penas de artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes violências. Parágrafo segundo. No parágrafo terceiro diz que somente se procede mediante representação. Característica: o meio jurídico é a liberdade individual, a tranquilidade, a privacidade e a paz psicológica da vítima. O direito ativo e passivo é qualquer pessoa, o crime é doloso, não admitindo forma culposa. A doutrina classificou o crime de perseguição como uma novatio legis pejus, uma vez que substituiu a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, conferindo o mesmo fato típico com um tratamento penal mais severo. A interação de comportamentos persecutórios praticados por qualquer meio constitui o núcleo essencial da infração penal, evidenciando a necessidade de uma conduta sistemática por parte do agente. Por se tratar de crime comissivo, não admite forma culposa. O agente atua de maneira dolosa com a intenção de intimidar, invadir a privacidade ou restringir a liberdade da vítima. Além disso, o tipo penal pressupõe a habitualidade, já que exige reiteração de atos para sua configuração. Dessa forma, o crime de perseguição é considerado crime habitual, consumando-se com a repetição das condutas que caracterizam o comportamento persecutório.
Eu sou a Ana Gabriela e agora eu vou falar um pouco sobre a violência psicológica contra a mulher. Esse crime está previsto no artigo 147b do Código Penal, e o núcleo do tipo, a conduta do agente, deve ser causar dano emocional à mulher. Esse dano tem que prejudicar e perturbar o plano de desenvolvimento da mulher quanto pessoa, ou visar a degradação ou o controle das ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher. O artigo lista os meios de execução de maneira exemplificativa, então é um tipo penal de forma livre. Pode ser praticado mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. A pena é reclusão, 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. É uma cláusula de subsidiariedade expressa. O artigo 147b só vai ser aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Por exemplo, estupro, sequestro, cárcere privado, lesão corporal com resultado psíquico grave também. E o parágrafo único vai falar sobre as causas de aumento. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante o uso da IA ou qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Quanto às características, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, o sujeito ativo é qualquer pessoa, a lei não exige um vínculo afetivo anterior para que haja tipificação, e o sujeito passivo é a mulher. O grande problema é que existe uma lacuna sobre a violência psicológica, não existia um crime específico para isso, e aí buscava-se o crime de ameaça. Só que em certas situações não havia um enquadramento perfeito nesse crime, e aí houve a criação do 147b. O problema é que o legislador ele simplesmente copiou e colou a definição vaga de violência psicológica que existe na Lei Maria da Penha para dentro do Código Penal. Isso acabou gerando um certo debate doutrinário. Quando praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais, embora seja um crime de menor potencial ofensivo, né, a pena máxima de 2 anos, então o processo vai seguir o rito comum e o agente não vai ter direito a certas coisas. Os meios de prova, como o dano emocional, diferente da lesão corporal física, não deixa vestígio material, a perícia é dispensada e é utilizado, então, o relato da vítima e das testemunhas. E é importante destacar, para finalizar, que sempre deve haver um nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.